Bom, eu não ia falar, mas eu acho que é importante mais uma vez eu falar, ainda mais no dia de hoje, né? Dia 7 de setembro, teve manifestações aí, né, por todo o Brasil, dos bolsominion, dos gados bolsominions, reclamando com a prisão do Bolsonaro, a condenação dele, da dita perseguição lá dos patriotas lá do 8 de janeiro, que muitos estão presos e tal, injustamente, bibibi, bububu, bububu, políticos e pastores aí sendo processados e tendo passaporte apreendido, como um Silas Malafaia da vida, enfim. E aí falando nele, no Silas Malafaia, tô vendo um vídeo aqui, um daqueles canais evangélicos que eu compartilho lá naquele Kawaii, um dos dois Kawais. E aí eu tava vendo ali, diz o título do vídeo, né? Silas Malafaia vai aos prantos em manifestação na Avenida Paulista. Primeiro porque a foto ali que tá na capa do vídeo, na thumb do vídeo, já demonstra a farsa que é o próprio Silas Malafaia. Como é que o cara vai aos prantos, vai chorar sem derramar uma única lágrima? A própria foto ali já mostra. Ela tem aquela cara de choro, mas não cai uma lágrima. Não cai uma lágrima. Eu, gente. Eu tô chorando, gente. Eu choro lágrimas de crocodilo. Lágrimas de crocodilo. Vou chorar de rir. Cara, como é que pode o cara chorar sem derramar lágrima? Porque não tá chorando, lógico, né? E chorando, como é que é na manifestação da Avenida Paulista. E aquele mar de gado, né? Aquela manada de gados, né? De manada de gados bolsominions que idolatram, que ficaram, não se conformam de terem perdido a eleição, não se conformam do mito, o meu presidente. Né? E não se conformam que o L ganhou aquela vez, né? Enfim. Foi confirmada a fraude! Eu me lembro dos vídeos do Alan dos Panos, né? Muito legal aquele canal, eu recomendo até. Alan dos Panos, muito bom esse canal. Faz cada vídeo muito bacana, muito de sátira, né? De gozação, muito legal. E aí, sobre o vídeo do Malafaia, cara, eu já falei outras vezes, eu torno a repetir. É engraçado, se esse velho chorasse, eu acho que realmente ele vai ter que chorar muito. Aí sim, ele vai estar guardando as lágrimas dele para quando ele vê o sol nascer quadrado, que a hora dele vai chegar. A hora dele vai chegar, esse falso profeta, esse mercador de templo, esse Silas Maracutaia, esse bobo da corte, né? Esse papagaio de pirata do mito dele. A hora dele vai chegar, com certeza. O Careca, ela só tá esperando o momento certo. O Careca, ele não quer já dar o Rolls Royce dele, né? O Rolls Street Flash. Rolls Royce é carro, pô. O Rolls Street Flash, né? Pra ganhar o checkmate, né? Do jogo ali, do xadrez, né? Ele tá esperando o momento certo, o Careca lá. O Careca, você sabe que é o Careca, aquele Careca da toga, né? Aquele que o Bolsonaro chegou lá. Posso convidar você para ser meu ministro 2026? Ele falou, eu declino novamente. Meu ministro, desculpa aí, meu ministro. É todo machão, né? Naquela vez do próprio 7 de setembro, lá no passado, na época da pandemia, ele gritava lá pro próprio gado dele: sai, Alexandre de Moraes! Deixa de ser canalha! E depois o Temer mandou ele redigir uma cartinha pedindo arrego, desculpa pro Xandão, né? Ai, tu percebe a farsa, cara. Mas o que eu ia falar, nos outros vídeos eu falei, eu vou tornar a repetir aqui nesse vídeo. Eu não vi seu Silas Malafaia emocionado, chorando, na época que milhares de pessoas morreram por falta de ar, morreram por falta de vacina, morreram por terem pegado aquele vírus maldito, aquele vírus devastador, que acabou com, bem dizer, 1 milhão de pessoas ou mais até. Números oficiais, parece que foram 700 mil, mas na verdade, com certeza, o número foi muito maior. Tem pessoas que morreram sem ter, inclusive,
registrado ali na causa da morte, o óbito, né? Aqueles vírus malditos. Foi como é que é? Insuficiência respiratória aguda, uma coisa assim. E fora que não tinha espaço, né, para enterrar tanta gente, famílias, entes queridos que não puderam chorar nos caixões dos seus entes queridos que morreram, de novo por falta de vacina, de novo por irresponsabilidade de um presidente da República e de um desgoverno que obrigava as pessoas, que conclamava as pessoas a não se vacinar, falava mal da vacina. Até hoje eles fazem isso, esse crime hediondo que é para não se vacinar, não só a vacina daquele vírus maldito, mas qualquer outra vacina. Tem doenças aí que já estavam até, bem dizer, extintas no Brasil, que voltaram a surgir por conta dessas fake news malditas aí de não se vacinar. Aquele canalha mandava as pessoas não usar máscara, né? Incentivava o povo dele a tomar cloroquina, ivermectina, remédio para verme, remédio para cavalo, para cachorro, entendeu? Kit Covid, quem se lembra do kit? O kit, até prefeito, né, de Porto Alegre defendeu na época. Prefeito de Porto Alegre defendeu na época, seu Melo, o homem do chapéu de palha, né? Defendeu. Ah, por que ele ganhou? Porque era ele ou aquela Maria do Rosário, que é 1 milhão de vezes pior. Maria do Rosário é um desastre completo. Então, o menos pior foi ele. Mas ele em si não foi, claro, um bom prefeito. Muito pelo contrário. Só ver a enchente que foi Porto Alegre debaixo d'água um tempão. E claro que não é só culpa dele, né? A gente tem que ser justo. Também tem culpa, tem todos são culpados. O governo federal, o governo estadual, daquele poste do Eduardo Leite. Aliás, fiquei muito feliz quando eu vi o povo lá vaiando o Eduardo Leite. Tá certo que uma parte era os bolsominions lá vaiando, e outros também eram agricultores, tudo brabo, né? Então perderam lavoura por causa da enchente, não ganharam compensação, não ganharam, perdão de dívida e tal. Enfim, a vaia é pouco para ir para esse poste lacrador desse Eduardo Leite, todo milk, esse inútil, que não vai fazer falta, né? E que só foi eleito também porque era ele ou o Onyx, o pessoal do Sul se lembra, era ele ou o Onyx Lorenzoni, ex-ministro do mito, do Bolsonaro, que também foi um péssimo ministro. Só ver na época das pessoas miseráveis lá que perdiam os empregos e não conseguiam nem auxílio emergencial, que era uma merreca, era uma miséria. E aí, resumo da ópera. Não vi o senhor Silas Malafaia, não vi esses pastores evangélicos, não vi nenhum deles chorando pelas vítimas da pandemia, chorando, dando solidariedade às famílias das pessoas que perderam seus entes queridos por aquela pandemia maldita. Eu não vi. Não vi. Você viu? Você viu? Você não viu, com certeza. Você não viu, né? Então, não que recorde. A gente viu, sim, um vagabundo que falava: e daí? Lamento, quer que eu faça o quê? Eu sou Messias, mas não faço milagre. Ô, cara, eu não sou coveiro, ok? Eu não sou coveiro. Chega de mimimi! Vocês vão ficar chorando até quando? E cadê os Silas Malafaia na época? Cadê esses pastores? Na época, tal da bancada evangélica, Marco Feliciano, cadê esses caras na época xingando, criticando o Bolsonaro, cobrando o Bolsonaro? Cadê o próprio Malafaia, né, que é todo amigão? Diz que foi ele que foi ali o que fez o casamento do Bolsonaro com a Michelle, a sua quinta esposa, né? E é tido como homem de Deus, né? Homem da família. O cara tá na quinta esposa e é homem da família, é a família. Que família é essa? Tem um filho de cada mulher. Cara, olha. Então, cara, olha, eu já falei e repito, lágrima de crocodilo, lágrimas de crocodilo não me comove, ó. Eu acho que eu vou chorar também pra trabalhar na Globo Lixo, pra ir na novela da Globo Lixo. Eu não estou suportando mais. Eu estou no limite, Brasil. Eu não tenho vergonha de falar isso. Eu não suporto mais. Eu não consigo comer direito mais. Eu não tenho dormido mais. Eu não tenho vivido. Eu não suporto mais. Cheguei no limite. Quem lembra do Valdemir chorando, né? O Valdemir chorando também com lágrimas de crocodilo. E cara,
ser sincero, enquanto esses vagabundos choram que estão sendo perseguidos, estou sendo perseguido, estou sendo perseguido pelas raposas, pelos lobos, pelas ovelhas, as ovelhas, que eles como é que eles tosquiam as ovelhas até o couro da ovelha, coitado das ovelhas, né? Enquanto esses vagabundos choram agora, eu rio, cara, eu me alegro, por quê? Porque eu sou justo, porque eu não esqueço que enquanto esses vagabundos estavam rindo, enquanto esses vagabundos estavam lá, adorando, como até hoje adoram, esse bezerro de ouro, chamado Jair Messias Bolsonaro, milhares de pessoas perderam tudo, perderam emprego, perderam dignidade, perderam seus entes queridos, perderam pai, mãe, tio, tia, avó, primo, prima, tudo. Graças a Deus, pela glória de Deus, não o Deus do Silas Malafaia, não é o Deus do Malafaia, porque o Deus do Malafaia não é o mesmo Deus que eu sirvo, não é o mesmo Deus que eu acredito. O Deus do Malafaia é esse aqui, ó, é o Mamon, é o dinheiro, é o Deus da maçonaria, né? Mas um Deus que eu acredito, que provavelmente você que está vendo esse vídeo, você acredita, o Deus verdadeiro, ele protege as pessoas que seguem ele com todo o coração, com todo esse entendimento, com todo o seu temor. Então, por misericórdia dele, graças a ele, eu e a minha mãe, a gente pegou aquele vírus maldito, e graças a ele a gente não partiu dessa terra, porque talvez até eu não estaria nem aqui vivo fazendo esses vídeos para vocês, para alertar vocês. Se eu tivesse dependido daquele desgraçado, desse vagabundo que não comprou nem a vacina da Pfizer quando ofereceram para ele, entendeu? Então por isso que eu não tenho pena quando esse verme, esse velho asqueroso, genocida, agora esse mês de setembro, com certeza Deus quer, vai ser condenado, vai ser mandado pra papuda, entendeu? Tá lá de tornozeleira, vai ser mandado pra papuda, vai ver o sol nascer quadrado, cagar num buraco e de repente até não vai aguentar o tranco e vai morrer na cadeia. Que morra e a alma dele queime no quinto dos infernos. Que os filhos dele paguem todo o mal também, porque os filhos dele também têm culpa. O Bananinha, traidor, miserável, que tá lá nos Estados Unidos, traidor, conspirando contra a própria pátria, traidor da pátria, entendeu? O Flávio Onca, aquele rachadinha, o rachador, que lavou dinheiro com chocolate, o Carluxo, que dizem até que ele é chegado pro outro lado da espada, mas ele não quer se assumir, arranjou uma mulher de fachada, o boneco Sinforoso, o 04, aquele lá que votou inclusive para não botar na cadeia os camaradas que estão roubando fio, cara, fio de luz, fio de poste, cara. Esse cara é tão inútil, olha, é tão asno, que ele não sabe nem votar não sabe nem falar na própria Câmara. Tu vê os discursos dele na Câmara lá de Santa Catarina, é um desastre. Ele é um asno, ele é pior que o pai dele, aquele boneco Sinforoso, Jair Renan, entendeu? E infelizmente até a guriazinha, aquela filha do Bolsonaro, a Laura Bolsonaro, vai seguir o mesmo caminho. De repente vai ser uma péssima mulher, né? Tudo bem que agora é criança e tal, mas se seguir a tendência do pai e da mãe, vai ser um desastre, coitada. Só tem péssimas influências. E é muito triste, né, gente? É muito triste. É muito triste ver as pessoas ainda seguindo, tô vendo a foto ali, aquele mar de gente, aquele gado imenso. Lembra da novela do Rei do Gado? Aquela música do Ser mais feliz, você sabe, né? Dolorido saber os seus, então e sentir-se um Deus, né? E aí pronto, tinha lá o negócio lá do marcador lá do boi, né? Aquele negócio do ferro queimando, enfim, pra marcar o boi, uma coisa assim, né? Cara, mas de novo, eu não vi todo esse povo ajudando na época da pandemia, ajudando a baixar o índice do vírus maldito e dando solidariedade, e esses caras chorando pelas famílias das pessoas que morreram, né? Na época da pandemia. Eu não vi um Silas Malafaia chorando, pedindo perdão de joelhos por ter sido omisso, conivente com esse genocida. Muito pelo contrário, eu vejo ele abraçado com esse genocida até o último minuto. O mesmo Silas Malafaia
Mesmo o Silas Malafaia, que quando era bigodudo, parecia o Belchior, tava aqui, ó, com o Lula. Tava pedindo voto pro Lula. Pois é. É isso, cara. Olha, e sinceramente, se ser cristão, se ser evangélico, é ter um Silas Malafaia, ter um Marco Feliciano, ter esses pastores que idolatram, tal, aquele Carlos, Cláudio Duarte, esses pastores aí, bispos, apóstolos, sei lá, que passam pano, que estão adorando, idolatrando um Bolsonaro, tratando ele como perseguido político, como um perseguido político pelo ditador lá, o careca. E eu não quero ser cristão igual a eles, eu não quero seguir o Deus deles, muito pelo contrário. Eu não quero seguir um Deus de um camarada que faz vista grossa para alguém que falava que era coveiro, mas não fazia, como é que era Messias, mas não fazia milagre, que não era coveiro, para parar de chorar, chega de mimimi. Eu não quero. Imitando gente com falta de ar e tudo mais. Que incentivava o povo a tomar. E outra coisa, com certeza muita gente poderia estar viva até hoje, mesmo que tivesse pegado o vírus maldito, se não tivesse tomado aquela maldita cloroquina. Tomaram a cloroquina, tomaram a ivermectina. Ah, mas tem um fulano lá, eu conheço o fulano, a fulana que tomou e tá viva. Cara, isso aí é o ponto fora da curva. É o alecrim dourado, como falam, né? O pessoal da lacração às vezes fala muito esse negócio do alecrim dourado. Isso é um alecrim dourado. Aí eu concordo nessa... Quando se fala nesse contexto, entendeu? Eles são alecrim dourado, são ponto fora da curva. Mas a grande maioria, infelizmente, tomou essa merda. E se tinha a chance de sobreviver sem tomar essa porcaria, foi pras cucuia. Não pôde nem ter um enterro digno. Não pôde nem ter um velório. Imagina você... Cara, pensa só. Tem um pingo de você que ainda, de repente, ainda segue esse miserável. Você que ainda acha, cai nessa ladainha... Essa ladainha desses bolsominions. Cara, pensa um pouco. Se coloca no lugar daquelas pessoas que perderam o ente querido. Imagina a situação. Eu não tô desejando mal pra você, muito pelo contrário. Mas imagina amanhã seu pai e sua mãe morrer. E você não poder nem dar um enterro digno pro seu pai e sua mãe. Sua mãe ou seu pai pegasse um vírus tão pior quanto aquele outro. Que eu não quero nem falar aqui por causa do YouTube aqui. Pegou um vírus tão pior, tão devastador, pior que o outro. E aí tu não pode nem chegar perto. Tu não pode nem ali botar num caixão. Você tem que botar num caixão, como é que é, lacrado. Os caras tudo com roupa, parecendo aquelas roupas anti-radiação, né? Enterraram ali. Muita gente, não teve nem enterro. Enterraram em vala. Abriram uma vala e botavam vários caixão ali. Não tinha nem caixão suficiente, cara. Na época não tinha nem caixão suficiente. Enterravam ali, Deus que me perdoe, parecia talvez a época, aquela vez lá do cara do bigode. Os judeus lá com a época do cara do bigode. Você sabe o que eu tô falando, né? O conflito. O 2 aqui, o conflito. O bigode. Sabe aquele do bigode? Do H do bigode? Que ele mandava fazer isso com os judeus. Foi a mesma coisa, claro que não nas mesmas proporções, mas a sensação era a mesma na época da pandemia. Imagina você perder o seu ente querido, você não poder nem dar um enterro digno, dar um funeral digno. Você perder um amigo do nada ali e tal, e não poder nem ao menos chorar no caixão da pessoa. Pois exatamente isso que aconteceu na época da pandemia. Exatamente isso que aconteceu. E foi quando isso estava tudo acontecendo, aquele vagabundo genocida e essa corja desses picaretas, inclusive esses charlatões da fé, como o Silas Maracutaia, que chora sem derramar uma lágrima, porque sabe, no fundo, sabe a farsa que ele está metido, a mentira que ele tá metido. Eles não tiveram a mesma atitude quando aquela pandemia maldita estava ocorrendo. Entendeu? Então, meu amigo, eu tenho memória, eu não esqueço, eu nunca vou esquecer. Que Deus tenha a alma lá do meu amigo Rafael Pires, porque foi um cara super gente fina, carioca,
Um dos pouquíssimos cariocas que eu tenho respeito. Quem me conhece sabe que eu tenho ranço de carioca. Tenho ranço. Eu tenho ranço de carioca. Não gosto de carioca. Não gosto do Rio de Janeiro. Ainda mais pelas coisas. Os caras têm orgulho de morar em favela. Comunidade. Comunidade é a puta que te pariu. Favela. Morro. Morro. Que tem traficante, tem miliciano. Os vagabundos têm orgulho de morar nessa merda. Tem aquela merda do funk. Aquela prostituta vem de lá. Edir Macedo veio de lá. O próprio Malafaia vem de lá. Só gente que não presta. Só gente que não presta. Mas se tem um cara que prestou, esse eu reconheço. Eu tive o prazer de conhecer em vida há pouco tempo. A gente foi colega de serviço. Se chama Rafael Pires. Ele teve uma morte por conta da pandemia. E ele foi tão lembrado que no dia seguinte da morte dele, o time do coração dele, o Flamengo, fez uma homenagem na torcida. Fizeram acho que tipo 1 minuto de silêncio, aplauso, uma coisa assim. Porque ele era torcedor fanático. Ele abraçava a camisa, ele vestia a camisa do time dele do Flamengo. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo, né? Enfim. Então, cara, é por ele e é por muitas pessoas. Pessoas até que eu não conheci pessoalmente, mas que eu devo ter ouvido falar. É por essas pessoas que não estão aqui mais vivas hoje que eu tô aqui sem bem dizer por elas, para dizer para vocês que estão vendo, para você que está vendo esse vídeo, não esqueça, não tenha pena, não tenha misericórdia desses vagabundos, não tenha pena daquele velho, porque ele é velho, ele não sei o que, não interessa. Os canalhas também envelhecem, os canalhas também envelhecem. Eu quero que esse vagabundo Bolsonaro morra, se tiver que morra na cadeia. Que morra, mofe na cadeia. E que a alma dele seja tragada pro inferno e tenha um fim pior que o bigode lá, o bigodudo da Alemanha. Pior. Pior. Entendeu? E esse gado imundo, esses idólatras, esse charlatão de Silas Malafaia, esses pastores de Araque, vão ter o mesmo fim, até não pior, mas vão ter o mesmo fim igual, vão cair no mesmo abismo que aquele genocida de Jair Messias Bolsonaro. Essa que é a verdade. E de novo, se para eu acreditar em Deus, se para eu acreditar em Jesus, se um dia eu tiver que ser cristão, eu tiver que acreditar no mesmo Deus do Malafaia, eu prefiro ser ateu. Eu prefiro ser ateu. Mas eu não sou ateu. Eu acredito sim em Deus, mas não é, com certeza, não é o mesmo Deus que um Silas Malafaia e que esses pastores vagabundos que seguem esse anticristo brasileiro chamado Jair Bolsonaro, tá? Então chorem, gritem, clamem, porque isso é muito pouco que vocês estão pagando. Isso é muito pouco, entendeu? Essa que é a verdade.